Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar desse cara que é péssimo, eu odeio ele e pelo título e pela capa do vídeo você já sabe de quem que eu tô falando. Eu estou falando de Jerry Smith. Ele é muito ruim, ele é péssimo, ele é um personagem vazio, ele é um personagem raso e é disso que a gente vai falar hoje. Então vamos começar logo porque aí eu tenho menos tempo pra falar do Jerry porque isso me irrita. Assim como falar do Kyle Broflovski. Então, cara, quem é o nosso querido Jerry Smith? E aliás, meu nome é William. Se inscreva, comenta aqui, deixa aquele like maravilhoso e bora lá. Esse vídeo tá um pouco pessimista, mas vai ficar legal ao longo do caminho. O Jerry, cara, ele pode ser descrito como um perdedor inseguro, acho que é a melhor definição que eu consigo arrumar aqui. Ele é um pai patético e um marido lamentável. Ele está sempre atrás de seus próprios interesses e da aceitação dos outros, e eu vou mencionar os pontos do porquê o Jerry é o pior personagem da história. Pois bem, ele está sempre atrás da aceitação dos outros, o que leva ele a cometer erros estúpidos que colocam ele e toda a sua família em perigo. Vocês lembram daquele desenho A Caverna dos Dragões? Ele é aquele unicórnio péssimo que só se metia em rascada, todo mundo estava quase saindo da bendita caverna, ia o bendito unicórnio lá e se metia em confusão. É o Jerry. Pois bem, mesmo que o seu relacionamento com a sua esposa, a Beth, seja tenso, ele ainda ama ela, então vamos tentar passar um pouco o pano aqui. Não importa o que aconteça, ele não abandona a Beth, então é um ponto positivo aqui. Pelo menos isso, né? Aparentemente, é também por isso que a Beth sempre escolhe o Jerry no final, apesar do fato óbvio de que eles são polos bem opostos, porque ela é brilhante e ele é completamente estúpido. A escassa inteligência do nosso querido Jerry aqui é a sua maior fraqueza, mas também lhe proporciona uma vida muito mais feliz do que o grandíssimo e inteligente Rick. Esse estúpido Jerry aqui concentra-se em coisas que o Rick vê como inferiores, relacionamentos e apegos e essas coisas mais mundanas. Então começamos aqui a dissecar essa personalidade do Jerry e colocar na sua mente, assim como no filme Inception, que eu assisti há poucos dias atrás, uma ideia na sua mente pode se transformar num vírus. E eu quero que o vírus do ódio contra o Jerry seja instaurado e criado na sua mente. Odeio o Jerry junto comigo, vamos lá. O Jerry, cara, ele tenta ser um pouquinho manso, ele tenta ser uma pessoa calma, equivocado e às vezes covarde. Ele não tenta, ele é covarde diante da maioria das situações. Ele também tem o hábito de desistir muito quando as coisas ficam muito difíceis. É um baita de um cagão. A natureza do Jerry de desistir diante da adversidade tornou-se uma problemática quando ele meio que se encarregou dos Srs. Mystics e de ajudar eles a melhorar o seu jogo de golfe. Eu percebi que o Jerry era muito ruim no golfe, episódio esse que a gente já falou aqui no canal. Ele parou de tentar perseguir os seus próprios objetivos, o que causou nesses bichinhos azuis aqui uma completa crise existencial, porque tipo, eles só iriam morrer quando o Jerry conseguisse completar o seu objetivo. E o Jerry desistiu, então os caras não vão morrer, véio, vai viver eternamente. Essa também pode ser a razão pela qual o Jerry não consegue um emprego ou não consegue manter nenhum emprego por muito tempo. Ele sempre desiste no meio do caminho. Lá no episódio Something Rigged This Way Comes, as inseguranças do Jerry o levam a ajudar o seu filho Morty em um projeto científico, ao qual ele teimosamente se recusa a admitir que Plutão não é mais um planeta. Aí para você que acha que Plutão ainda é planeta, não é mais. Então não pense como Jerry. Isso resulta em ele e o Morty sendo sequestrados para Plutão. Olha só, para provar o ponto, os caras sequestraram eles para Plutão. Então não continue negando que Plutão não é um planeta, porque você pode acabar junto com o Jerry e o Morty lá em Plutão. Uma vez em Plutão, eles são recebidos pelo rei Flippy Nips e outros plutonianos, que consideram o Jerry um cientista com um viés de confirmação. No final das contas, ele diz que Plutão não é um planeta, depois de perceber que seu relacionamento com seu filho é mais importante do que estar certo. Um dos poucos pontos onde ele muda de ideia e faz a coisa certa no final das contas, por mais que ele mesmo tenha causado toda a cagada. Apesar das falhas de caráter do Jerry, aparentemente, com muitas aspas, ele meio que valoriza a sua família, mas com muitas aspas, tá? A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Apesar de ser geralmente passivo e fraco na maior parte do tempo, o Jerry tem a capacidade de canalizar a força interior para enfrentar seus medos. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, tá? Perto do final do episódio The Rick Shank Redemption, o Jerry se posicionou contra o comportamento tóxico e controlador do Rick, o que eu considero bem louvável, porque tipo, colocar-se à frente do Rick é bem difícil, eu acho.
em relação à família, né, o comportamento tóxico dele. Ou seja, sua aparente manipulação dos problemas do pai de Beth para viver sem pagar aluguel e o fato de ele frequentemente colocar seus filhos em perigo. Mesmo assim, a Beth acabou defendendo o Rick devido aos seus problemas de abandono, na esperança de que ele não a deixasse novamente. E pediu, cara, olha só que treta maravilhosa, pediu o divórcio do Jerry por causa de tudo isso. Mais tarde, eles voltaram e ficaram juntos, mas nesse meio tempo, eu acho, se minhas linhas do tempo aqui não estiverem desconexas, ele arrumou outras namoradas. E essa parte do Jerry aqui, arrumando outras namoradas, é completamente péssima. E eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. O Jerry também parece gostar da cultura pop, elucidando um pouquinho aqui da personalidade do nosso querido Jerry. Querido não, eu ainda odeio ele, vamos lá. Como mostrado lá nos episódios Rick's Business, onde ele vai em uma lua de mel com a temática do Titanic com a Beth, para o desgosto da própria Beth. E em Close Encounters of the Rick Kind, é difícil falar esses nomes aqui de Rick and Morty, onde o nosso querido... Calma, não, eu tenho que parar com esse vício de linguagem de nosso querido. Eu odeio ele. O Jerry, tá? Esse péssimo aqui, esse trouxa, esse otário. O Jerry, ele coleta um estoque secreto de moedas com o tema lá do R2-D2. Então ele gosta de cultura pop. Ele é um cara, no mínimo... Tem características aqui que são louváveis nele, mas ele ainda é péssimo e eu vou te dar aqui alguns pontos do porquê o Jerry é um dos piores personagens, um dos personagens mais rasos e um dos personagens que eu mais odeio e mais... eu não consigo definir. Eu acho que eu odeio mais ele do que o próprio Kyle, por exemplo. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a insegurança do Jerry. Tudo bem, a insegurança não é um ponto que você possa criticar numa pessoa, mas... Quando é demais, cara, quando você percebe que, mano, só vai, para. É chato às vezes, sabe? Para um personagem que não evolui de jeito nenhum e não supera essas inseguranças, continua ainda mais chato. O Jerry frequentemente demonstra essa extrema insegurança, buscando constantemente a validação de outras pessoas. O que é pior ainda, porque ele tenta que outras pessoas validem um sentimento dele. E também essa falta de assertividade do Jerry, que é o meu ponto 2 aqui. Ele não se coloca presente nas situações, é tipo, opa, não me coloca no meio aí, eu sou covarde pra caramba. O Jerry tende a ser indeciso e carente de assertividade, muitas vezes permitindo que os outros o manipulem ou tirem vantagem dele. Essa passividade pode ser frustrante para muitas pessoas ao seu redor e para quem tá vendo como eu. E antes de eu falar aqui os outros pontos, eu quero que você comente aqui, eu tô sendo completamente maluco e sendo um completo hater dele? Ou realmente você concorda com esses pontos aqui e, assim como eu, você não gosta do Jerry? Vamos lá, próximo ponto. O egocentrismo. Ele é muito egoísta. Embora todos os personagens de Rick and Morty tenham sim suas falhas e sejam sim um tanto quanto egoístas, o Jerry é frequentemente retratado como particularmente egocêntrico, colocando seus próprios interesses acima da sua família. Como por exemplo, eu vou passar por esse ponto aqui eu acho que depois, mas cara, quando ele se relaciona com aquela alienígena maluca que tem 3 peitos, a Kiara, eu acho o nome dela, as crianças, os filhos dele estão tentando ajudar ele, mas ele é tão egoísta que ele pensa que estão tentando fazer com que ele se separe da alienígena maluca, mas eles sabem que a alienígena é sim maluca e querem avisar ele que a bicha é louca. Mas não, ele é egocêntrico o suficiente pra falar, não, eles não querem o meu bem, eles querem que eu me separe dela por algum motivo. Filho da mãe, eu detesto o Jerry, meu Deus do céu. Cara, eu vou passar simplesmente por esse ponto aqui, não vou falar muito porque é auto-evidente. Sua natureza ineficaz, ele não faz nada certo, o maluco é muito ruim, meu Deus. Assim como a incompetência dele também, um vale pelo outro, ineficácia e incompetência, ele é ruim, muito ruim. Assim como o ciúme do Jerry, tô dando outro ponto aqui que volta pro ponto da alienígena maluca lá que ele namorou, que tinha 3 peitos, que era legal, mas enfim, ele foi um completo babaca com a família dele. E a gente volta com a dependência das outras pessoas. O Jerry, ele muitas vezes depende de outras pessoas, especialmente de sua esposa, a Beth, para o apoio na tomada de decisões. Ele não consegue fazer nada sozinho. Eu te falei, ele é péssimo, meu Deus do céu. Essa dependência pode ser vista como uma fraqueza e uma falta de... simplesmente, vai meu filho, faz, é isso. E agora chega no ponto que talvez seja o título desse vídeo ou a capa, enfim, que o Jerry ele é um personagem raso e mostra a falta de crescimento do Jerry aqui. Tudo bem, pode ser intencional, enfim, ele pode ser um personagem horrível intencionalmente, mas essa falta de crescimento ao longo da série faz com que o Jerry não apresente nenhum crescimento ou desenvolvimento pessoal significativo. Ele tende a permanecer estagnado em termos de personagem, em personalidade, o que pode ser frustrante para os espectadores como eu, por exemplo, que odeio ele, eu quero gostar dele, quero mesmo.
Sinceramente, eu não quero gostar dele, eu quero odiar ele. Eu adoro odiar ele. Mas enfim, pra quem tenta gostar dele, não tem como. Ele continua o mesmo cara de sempre. Junta com a insegurança, egocentrismo e tudo. Então ele muda de ideia várias vezes e faz coisas que ele falou que não faria, porque ele é um baita de um hipócrita e um personagem muito ruim, e um cara que eu odeio, e um cara que toda vez que ele aparece eu torço contra ele, e um personagem que eu quero que você comente aqui o que você acha dele. Você concorda comigo? O Jerry é um personagem horrível? Já deixa aqui o seu comentário. E se você curtiu esse vídeo aqui comigo, sei lá, uns 10 minutos falando mal, falando merda sobre o Jerry, já deixa aquele like maravilhoso. E se curte o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui, se curte. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.